nesse espírito de adoração, eu peço que vocês estiquem as suas mãos e falem: Senhor, eu quero ouvir vocês falando. Fala: Senhor, me dê mais fome e mais sede da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é bom, tem sido bom, o Senhor é misericordioso. Obrigada, Jesus, pela tua graça que é real nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos resgatou. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos e o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu esperança. E nós estamos aqui hoje com alegria, louvando o Senhor, louvando a alegria da nossa salvação. Espírito Santo de Deus, coloque em nossos corações mais fome e sede da tua presença e da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tira toda a apatia da igreja. Em nome de Jesus, nós sim estamos aqui para te louvar e te adorar, mas não é um fim em si mesmo. Nós não estamos aqui somente para pular, para gritar e depois voltar para a vida normal. Nós queremos sair daqui transformados pelo Senhor. Nós não queremos voltar para casa os mesmos, Jesus. Nós queremos, Deus, um amor incondicional por vidas, por almas. Deus, abre os nossos olhos para a alma, Jesus. Tira a apatia do nosso coração. Incendeia o nosso coração, Jesus, por mais amor, mais misericórdia, mais compaixão pelo próximo. Deus, que o Senhor nos dê estratégias, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para falar para essa geração sobre o Senhor Jesus. Deus, que nós venhamos brilhar o Senhor, a tua luz aonde nós formos. Que o Senhor nos capacite, Jesus, mas que nós não venhamos a nos contentar, a permanecer nessas quatro paredes, sem falar do Senhor lá fora, sem falar do Senhor na nossa vida. Jesus, que o Senhor capacite cada um aqui para levar o teu evangelho aonde eles forem. Deus, que seja insuportável para nós olharmos pessoas se perdendo, que seja insuportável para nós não falar do Senhor Jesus. Que assim como o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, que nós venhamos a levar esse evangelho para as outras pessoas também. Nos dê fome por almas, nos dê amor por almas, sede por almas, e que teu Espírito Santo cresça dentro de nós, que o anseio pelo Senhor venha crescer dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem aqui ama a palavra de Deus? Preparem-se então, porque a gente vai ler. Eu estava meditando sobre uma palavra e eu pensei, não, eu vou pegar só um versículo-chave desse texto e contextualizar o resto. Mas eu senti o Espírito Santo falando para mim que a gente devia ler. E mesmo que eu gaste todo o tempo que eu tenho aqui, somente lendo a palavra, já é suficiente. Porque a palavra de Deus em si é eficaz. Não o que eu falo, não como eu falo, mas a palavra em si é viva e é fonte de vida. Abram então João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1. Que é uma história que eu gosto muito particularmente. Eita! Glória a Deus. É uma história que eu gosto muito. E é isso. Quem abriu aí João capítulo 4 diz amém. Amém? Ok. Então eu vou começar a ler. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da palavra da mulher, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Eu vou orar rapidamente mais uma vez. Jesus, abra o nosso coração, nosso entendimento para a Tua Palavra. Jesus, tira todas as distrações e cativa a nossa atenção nesse momento. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu reparei alguns pontos nessa história que eu queria trazer aqui para a gente refletir. Uma essa mulher de Samaria, né, samaritana, ela teve um encontro com Jesus, né? O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui no texto é o encontro que ela teve com Jesus. Jesus, ele estava andando pelas cidades, fazendo seus milagres, falando o evangelho e tudo mais. E aí, ele ouviu que as outras pessoas estavam falando sobre ele, né? E decidiu passar por Samaria. Para um judeu, nunca é necessário passar por Samaria, né? Está aqui escrito no versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Por causa dos conflitos que eles tinham, que os samaritanos e os judeus tinham. Barreiras culturais, preconceito étnico, social, religioso. Eles não se davam bem. Então, para um judeu virar e falar:
era lhe necessário, é porque Jesus foi intencional ao encontrar aquela mulher. Jesus já estava com o encontro pensado e marcado com aquela mulher, mesmo sem ela saber. Assim, ele chegou de Samaria, numa cidade chamada Sicar, né? E havia ali um poço de Jacó, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. É muito importante esse fato aqui de que a mulher foi tirar o poço foi tirar água no poço meio-dia, porque esse não era o horário habitual das mulheres tirarem água do poço. Ela estava sozinha. Então ela estava sozinha, ela tinha questões, sabe? Meio-dia não é o horário de você ir tirar água do poço, sabe? E Jesus vai lá e fala com ela. E Jesus vai e conversa com ela, trata ela como uma pessoa normal, sabe? Ele não se importa pelo fato de ela ser samaritana e mulher. Ele vai lá e conversa com ela. Pega um ponto de contato ali na conversa, que é a água. Pede para ela tirar a água do poço e dá para ele. E ela se espanta, claro. Eu, mulher samaritana, sabe? O seu povo tem claramente preconceito contra mim. Meu povo tem preconceito contra você. Por que você está falando comigo como uma pessoa normal, né? A mulher é estranha. Mas aí essa é a questão. Jesus queria conversar com ela. Jesus queria encontrar ela. Jesus queria chegar nela. Ele tinha um propósito. Ele foi intencional. Assim como ele é intencional com a gente. Não tem como a gente encontrar Jesus sem ele ter vindo ao nosso encontro primeiro. Não tem como a gente ter a revelação da cruz sem ele ter entrado no nosso coração, trabalhado no nosso coração primeiro. Ele nos amou primeiro. Não tem como a gente amar ele sem antes ele ter nos amado primeiro. E Jesus começa a falar, né? Sobre a água da vida, sobre a água viva, sobre essa fonte a jorrar, coisas do reino, coisas sobrenaturais. E ela fica cativada, né? Tipo, nossa, você está falando de uma água que nunca mais vou ter sede. Eu quero essa água, me dá essa água, porque eu não quero vir mais aqui no poço tirar todo dia, né? Aí ele vai e traz a ela a consciência, mostra para ela o pecado dela, né? Ok, você quer ser transformada, você quer essa água, vai lá, chama seu marido. E ela fala que não tem marido. Então Jesus, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto Jesus vai de encontro com aquela mulher e ela tem um encontro com Jesus. O segundo ponto é o entendimento do pecado. Ele mostra para ela o pecado dela e ela reconhece. Ela fala, é verdade, tipo, eu não tenho marido mesmo. Então Jesus fala que o que ela fala é correto. E, cara, não tem como a gente estar diante da presença de Deus, de Jesus, ter um encontro com Jesus e não ter um entendimento do nosso pecado. Não tem como. Sem Jesus não há. Com Jesus tem que ter a transformação. Tem que ter o entendimento. Porque a gente não consegue estar diante da santidade e não perceber a nossa sujeira. Não tem como. Então, partindo do entendimento do pecado, depois de ter um encontro com Jesus, vem a transformação. Ela fica cativada por ele ter mostrado para ela a vida dela, né, ter falado de coisas que ele não poderia saber. Então ela reconhece, vejo que você é profeta. No versículo 19, vejo que você é profeta. Só que ela fica firme em dizer que nossos antepassados adoraram nesse monte, né? Então esse monte é um lugar sagrado. Você está falando que um profeta, né, eu estou diante de um profeta que veio até aqui, então esse monte é um lugar sagrado. Ela fica firme no lugar geográfico. Tipo, algo sobrenatural está acontecendo aqui porque eu estou num lugar santo, certo? E ele fala, errado. Jesus fala, creia em mim, mulher, e está a próxima hora que vocês não adorarão o Pai nesse monte nem em Jerusalém, porque não se trata de um lugar geográfico. Não se trata de um monte santo, de um lugar específico. Aquilo que estava acontecendo com ela não era por causa do local, mas era por causa da pessoa que estava falando com ela. Era por causa de Jesus. Então ele fala, creia em mim e vocês não precisarão de um lugar para ter um encontro com Deus. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nesse processo de transformação, a gente entende que o nosso coração regenerado por Jesus passa a ser morada do Espírito Santo.
E a gente não precisa de um lugar geográfico para adorar. A gente pode adorar em qualquer lugar. O véu foi rasgado, o caminho está livre, está aberto para a gente buscar, orar e adorar Ele em qualquer lugar. E trazendo esse entendimento, tendo esse entendimento da transformação, tendo o nosso coração como morada do Espírito Santo, o próximo ponto que eu tiro dessa história é anunciar as novas de Jesus. Porque depois que ela vira e fala, eu sei, no versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Aí logo no versículo 28 continua essa parte da história. Então ela deixou o cântaro e voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Assim que ela teve essa transformação, esse entendimento do pecado, entendeu quem Jesus era, ela saiu correndo avisar a cidade dela do que tinha acontecido, da experiência dela. Eu acho que essa foi a conversão e foi a evangelista mais rápida que brotou, que tem testemunha aqui na Bíblia, sabe? Em 5 minutos conversando com Jesus, ela já saiu correndo para anunciar Ele, sabe? Então não é sobre muitos anos de ministério, é sobre o encontro com Jesus, é sobre ser transformado por Jesus, é sobre entender quem Jesus é. E você não consegue ficar quieto, você não consegue se conter, você vai lá e fala o que Ele fez na sua vida. E foi isso que essa mulher fez. Devemos ser porta-voz das boas novas, mas também levarmos as pessoas a terem suas próprias experiências com Jesus. O que eu acho mais lindo nessa história é o final, que é o versículo 39, que fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dela. Mas aí eles viraram para ela e falaram, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que Ele é realmente Salvador do mundo. Eles não se basearam só no que ela falou, eles não ficaram só na superficialidade. Ela disse que Ele é, então Ele é. Não, eles procuraram por si próprios entender que Jesus era o Salvador do mundo. Então, Jesus, Ele chama a gente para essa profundidade de não só conhecer Ele pelo que as outras pessoas falam, mas conhecer Ele por nós mesmos, sabe? Por nossa busca, por nosso interesse, por nosso amor. Né? Tem até um versículo no Salmo que fala, provem e vejam que Deus é bom. Deus anseia que nós vamos e provemos dEle, sabe? Que tenhamos autonomia de ir buscar Ele por conta própria e não ficar sempre escorados em alguém ou depender de alguém, porque não precisamos, não existe, o mediador para Deus é Jesus, e o caminho está aberto para isso, não existe desculpa para nós. E uma coisa que eu acho muito interessante também nessa história, para concluir, os discípulos, como os discípulos ficam, né? Diante dessa situação dele falando com a mulher, eles não estão nem se dando conta que uma vida foi salva e uma cidade foi salva, sabe, por causa dessa conversa no poço. Eles não estão nem entendendo isso. Mas eu acho interessante eles falarem, Jesus, come um pouco, sabe? Tipo, aqui, toma. E Jesus vira e fala a coisa mais linda do mundo, que é, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou a concluir a sua obra. O que ele fala aqui eu não estou preso a coisas materiais, isso vai passar. Eu quero coisas eternas, que são almas. Olha só o que aconteceu, discípulos, olha só, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Uma cidade ouviu falar de Jesus, uma cidade provou de Jesus. Olha só quantas almas, olha só, seres eternos. É isso que Deus quer para nós, que nós vamos atrás de seres eternos. Tudo isso aqui vai passar. Deus sabe que a gente precisa, Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas o que deve estar no centro da nossa vida é fazer a vontade dEle, e fazer a vontade dEle é a gente ir proclamar coisas eternas, que Jesus veio e morreu por cada um de nós. Nós temos esperança, nós não vamos perecer crendo nele. Ele tem vida aqui na terra e vida eterna para nós. E queria que você colocasse de pé e eu vou orar. Jesus,
Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque eu sinto, Jesus, que vidas foram tocadas aqui com essa palavra simples. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor transforma a nossa vida. A Sua palavra é fonte de vida. Obrigada, Jesus, de verdade. Eu peço que essas vidas que foram tocadas venham, Deus, a jorrar vida aonde elas forem. Que elas venham, Pai, a levar a Tua água para saciar outras pessoas. E que venha ter os olhos abertos, Pai. Coloque vidas na vida dessas pessoas. Coloque nações no coração delas. Coloque nações, Jesus. Deus, eu oro por intercessores aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor levante intercessores pelas nações. Louvado seja o Seu nome, Pai. Coloque uma fome e sede no nosso coração pela Tua palavra e pela Tua presença. Que nós não venhamos a ser saciados, mas que nós venhamos a buscar mais e mais a cada dia. Que a gente não venha se contentar com pouco, mas que a gente venha querer o mais profundo do Senhor todos os dias, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.